Coloque a mão mais uma vez sobre o seu coração, feche os seus olhos. Quero orar com você. Pai amado, eu quero te pedir que esse momento da palavra seja um momento onde o Senhor possa ministrar tão forte os nossos corações. E que o Senhor possa estar falando conosco de maneira tão poderosa. E que esses princípios, Senhor, em nome de Jesus, possam encher o nosso coração e transformar a nossa vida. Eu quero clamar ao Senhor que cada mente, cada coração, a partir de agora, se torne um terreno fértil, para que esta palavra, como uma semente, entre e gere muito fruto. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 15, versículo 13. Eu quero trazer uma palavra que é uma alegria para mim, porque eu gosto muito desses temas. E o título dessa mensagem de hoje é A Importância de Proteger um Espírito de Alegria. A importância de proteger um espírito de alegria. Provérbios 15, 13 está dizendo assim: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Vamos ler juntos essa primeira frase? A alegria do coração transparece no rosto. Eu gosto muito de uma outra tradução que diz: a alegria aformoseia o rosto. Eu fico vendo, a gente gasta muito dinheiro com cremes e tal e tudo mais. Mas sabe o que faz um rosto bonito? É alegria no coração. O rosto fica bonito, sem precisar de creme Nivea, sem precisar de Avon, sem precisar de qualquer outro creme contra rugas e marcas, né? A alegria do coração é melhor do que cicatricure. É assim que fala, né? Cicatricure. É melhor. A alegria no coração vai além das rugas. A ruga nem aparece quando o rosto está formoso. Até a ruga fica bonita. Viu? Então, se você quer envelhecer bonito, envelheça alegre. Viu? Tem uma piada que o pessoal me mandou essa semana, eu achei muito bacana, que pela primeira vez fala bem dos mineiros. Que o pessoal sempre dá uma malhada nos mineiros. Era 3 paulistas e um mineiro. E eles estavam num hospício. E aí, os 3 paulistas começaram a falar: pois é, eu saindo daqui, eu vou comprar metade das ações da Petrobras, e eu vou investir muito bem, e tal. Aí o pessoal: é mesmo? Aí o outro paulista falou: eu já vou fazer diferente. Eu já vou comprar aquela frota de caminhões que eu quero dominar todo o circuito rodoviário, porque eu quero realmente dominar a parte de transporte no Brasil e tudo mais. E eu vou comprar, com certeza. Pode deixar que eu vou sair daqui, eu vou comprar. Aí o terceiro paulista falou assim: eu, pelo contrário, eu já vou chegar ali naquela empresa chamada Microsoft e vou perguntar para aquele dono quanto que ele quer, que eu vou chegar e vou arrematar ela. Tenho dinheiro guardado e eu vou comprar essa tal de Microsoft, porque eu gosto desse negócio de computador, meu filho também gosta e tudo mais, eu vou comprar. E aí o mineiro, e quando eles enviaram essa mensagem, na hora eu pensei assim, que o mineiro ia falar: eu quero comprar só queijo, só queijo, só queijo. Aí eu gostei, porque o mineiro falou assim: olha, eu não sei se eu vou vender não. Até que enfim falou bem dos mineiros, né?
Que a piada dos mineiros é isso. Roda um queijo e o mineiro sai correndo atrás e tudo mais. Como eu sou mineiro, né? Da Gema, de Belo Horizonte, o pessoal brinca comigo e eu gosto muito de brincar. E eu estou contando essa piada hoje aqui justamente para mostrar para você que não vale a pena a gente deixar as tristezas e os rancores e a cara feia e as más notícias ou a tristeza excessiva dominar o nosso coração, dominar a nossa vida. Nós precisamos entender esse espírito de alegria que todo aquele que recebeu Jesus já tem e precisa aprender a viver nesse espírito de alegria. Mais um pouquinho para frente, em Provérbios capítulo 17, versículo 22. Olha comigo. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Em algumas outras traduções, está dizendo que o coração alegre é remédio eficiente. É remédio eficiente. Olha, querido, é comprovado cientificamente que um paciente em estado terminal, ele lida melhor com a doença quando ele está sorrindo. Existe um trabalho nos hospitais chamado Doutores da Alegria. E eles vão nos hospitais para fazer as pessoas rirem. Quem já assistiu aquele filme Patch Adams? E você que não assistiu, assista, porque mesmo que o filme pode ser que não passe assim uma mensagem tão cristã, mas por esse certo sentido, passa uma mensagem muito boa. E existe nos hospitais de Florianópolis esse ministério, esse serviço, Doutores da Alegria. O pessoal vai de nariz de palhaço e vai todo pintado e chega ali e começa a fazer palhaçada. E o que acontece? Os pacientes começam a rir. E quando eles riem e dão risada, eles esquecem da dor, esquecem dos problemas e com isso dão uma melhorada. É claro que a alegria não vai curar o câncer, não vai curar isso, não vai curar aquilo, mas reduzem muito o sofrimento. Isso é comprovado cientificamente. Que o coração alegre é remédio eficiente. Isso não é uma descoberta da ciência, está escrito na Bíblia. A ciência só comprova o que está aqui. A alegria de alguém pode determinar o nível de fé dela. Porque existe uma ligação muito estreita entre a fé e a alegria. A tristeza excessiva, ela diminui a nossa fé. Por isso que nós precisamos prestar atenção nessa atmosfera de alegria. Essa atmosfera da alegria dentro da nossa casa, uma atmosfera de alegria dentro das nossas células, uma atmosfera de alegria no nosso culto de celebração. Por que eu fico pedindo para vocês beijarem, abraçarem um ao outro? É para que vocês se descontraiam. Porque muitas vezes a gente chega aqui no domingo à noite e está muito pesado. Porque talvez não passou uma semana muito bem, recebeu uma notícia ruim, ou brigou com algum familiar, e chega aqui muitas vezes com o coração assim angustiado. E aí quando recebe um abraço, recebe um sorriso, recebe um aconchego de alguém, isso faz diferença na vida dessa pessoa. Por isso que eu fico pedindo toda hora para vocês, se beijem, se abracem, mas se abracem direito, beijem com vontade, amem um ao outro, estejam sempre sorrindo. Porque nós precisamos prestar atenção nessa atmosfera de alegria. Nós precisamos ser menos rancorosos e mais alegres. Precisamos ser menos deprimidos e mais alegres.
Existe uma frase que até eu e a Leile vimos num outdoor, eu achei muito interessante, que está dizendo assim, menos mimimi e mais ha-ha-ha. Eu achei tão interessante, eu acho que eu vou fazer uma camisa dessa para mim. Menos mimimi e mais ha-ha-ha. Porque muitas vezes nós ficamos muito mimimi. A gente só fica falando de problema, só fica envolto em torno de problema. Muitas vezes o problema já até passou, mas a gente gosta de voltar para o problema. E gosta de... E se não tem problema, a gente pensa em um, para a gente preocupar. Muitas vezes a gente parece que gosta de viver com problema. Não é verdade? Esse mundo é tão mal, tão cheio de problema, que nos influencia a pensar só em problema. Então a gente assiste Jornal Nacional. Olha, dificilmente eu terminei de assistir um jornal alegre. Saí de lá alegre. Oh, que bênção, hein? William Bonner trazendo só notícia boa para mim. Boechat, você com esses seus conselhos entre uma comentária e outra, só traz notícia boa. É isso que acontece? Não é. E tem gente que gosta de assistir o Datena. Esses são os melhores. Porque o Datena é a pessoa que mais nos dá notícia boa, é o Datena. Como é que chama lá? Aqui em Santa Catarina? É o Hélio Costa, não é mesmo? É o outro. E aí, demais. Um jornal que só traz notícia boa, talvez daria mais ibope, porque o mundo está precisando de notícia boa. Por isso a nossa responsabilidade em sermos alegres. Porque se nós que temos Jesus não somos alegres, quem que vai ser alegre? Por isso que a alegria desse mundo é passageira. Tem alegria quando bebe? Tem, mas ela passa e deixa um rastro horrível. O dinheiro traz alegria? Traz, mas depois ele acaba. Então eu tenho que ter dinheiro o tempo todo e eu vou deixar ser escravo do dinheiro porque eu quero ficar alegre o tempo todo. Eu preciso estar namorando, preciso estar fazendo todas as coisas que as outras pessoas estão fazendo para me ser alegre. Não. Nós não precisamos dessas coisas para serem alegres. Nós já temos o espírito da alegria dentro de nós. E nós precisamos sempre vigiar esse espírito dentro de nós. A importância de preservar esse espírito de alegria. E alegria não é ser irreverente. Não confunda alegria com irreverência. Alegria é um estado aonde eu contagio. A irreverência, muitas vezes, já passou do equilíbrio da alegria, já entra para um outro extremo. Abre sua Bíblia comigo lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. E eu quero te mostrar que tudo na vida cristã é pela graça, mediante a fé em Jesus. Você conhece muito esse texto, mas eu quero que você acompanhe comigo. Se você não trouxe a sua Bíblia, você tem no telão. Mas você que trouxe a sua Bíblia, é bom que você abra junto comigo. Efésios capítulo 2, versículo 8. Está dizendo assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto, ou seja, a fé não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Tudo é por meio da fé. A graça que nós temos é pela fé. Tudo que nós temos vem pela fé. E essa alegria que nós temos é a fé que mantém ela. Por isso que muitas vezes Satanás
quer roubar a nossa fé com tristezas, com notícias ruins, com decepções, com problemas. Satanás é o inimigo da nossa fé em Deus, e ele quer que a gente perca a nossa fé em Deus, trazendo peso, trazendo opressão sempre para nós que nunca vai dar. Um dos segredos da vida cristã é a pessoa aprender a estar firme na fé e ser constantemente alegre. Aprenda isso. Um dos segredos da vida cristã é você permanecer na fé e fazer com que a sua alegria esteja permanecendo. Existe um teatro infantil que mostra a respeito do ladrão da alegria, onde esse ladrão ele vem para roubar a alegria. E esse ladrão fica aí em torno da gente querendo roubar a nossa alegria, mandando recado para nós, mostrando para nós que as coisas não vão dar certo, mostrando para nós que as coisas não são bem assim. Todas as notícias ruins, quando chegam, na hora parece que a nossa alegria vai embora, não é mesmo? A gente está tão alegre, aí recebeu a notícia ruim. Murcha. Por isso que a fé, ela está tão ligada com a alegria, e a alegria está tão ligada com a fé. Mesmo nas dificuldades, nós podemos dizer, minha vida não está baseada nas circunstâncias dessa vida. A minha vida é dirigida pela fé nessa palavra. Talvez você pode dizer assim, mas pastor, você não conhece a minha vida, você não sabe como difícil é a minha vida. Olha, querido, minha querida, sua vida sim pode ser muito difícil, mas a sua vida não era mais difícil do que do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios, só voltar poucas páginas, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4. Eu quero te mostrar que mesmo nas dificuldades, nós podemos manter uma convicção e permanecermos alegres. E isso está ligado com a nossa fé. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Vamos começar pelo versículo 3. 2 Coríntios 6, 3. O apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos lá em Corinto: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Veja, ao contrário, como servos de Deus, recomendo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, em privações e tristezas. Veja, o apóstolo Paulo também passava por tristezas, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, em conhecimento, em paciência, em bondade no Espírito Santo e no amor sincero. Exemplos na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra. Veja o que o apóstolo Paulo passa: por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos. Mas olha o que o apóstolo Paulo escreve: mas sempre alegres. Sempre alegres. Ele poderia dizer, e algumas vezes nós estamos em estado de alegria. E ele continua, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Queridos, nós passamos por dificuldades, sim. Nós passamos por problemas que não queremos passar. Mas se a sua vida está escondida em Cristo, se você está entendendo o que Jesus Cristo fez por você,
se você é um seguidor de Jesus, você não pode deixar as circunstâncias dessa vida abafar a sua alegria. Porque a nossa alegria não pode depender das circunstâncias dessa vida. Porque senão a gente vai parecer como as pessoas do mundo, que precisam de dinheiro no bolso para estar alegre, que precisam de estar em festa para estar alegre, e nós não precisamos das coisas externas desse mundo para estar alegre. Nós já temos algo no nosso coração, e nós precisamos preservar isso, e entender essa importância o tempo todo, mesmo na dificuldade, mesmo na notícia ruim, que a gente recebe o tempo todo, mesmo quando as coisas vão bem, e as coisas não vão bem. Por isso eu treino vocês para falar em Deus é bom o tempo todo. O pneu furou, ai, puxa vida. Se você tiver muito na carne, pode sair outra coisa, né? Mas tomara que não saia. Mas talvez pode sair uma murmuração, e você vai trocando o pneu, mas que coisa, mas que coisa, mas que coisa, mas que coisa, para não traduzir isso que eu estou falando. E reclama o tempo todo trocando pneu, sai da troca do pneu todo sujo, fala, mas que coisa, mas que coisa, mas que coisa, entra no carro, vai para o compromisso e chega lá, mais que coisa, o meu pneu furou, mais que coisa, mais que coisa. A gente não consegue dar glória a Deus numa situação difícil. E nós precisamos entender isso, porque um pneu furado pode estragar o dia inteiro. Uma cara fechada para nós pode estragar o dia inteiro. Olhou para mim assim, o que será que eu fiz? E aí vai pensando, o que será que eu fiz? O que será que eu fiz? O que será que eu não fiz? O que será que eu não fiz? O que será que eu fiz? Qualquer coisinha que acontece no nosso dia a dia é motivo para a gente muitas vezes ficar triste, para a gente querer largar as coisas, para a gente querer desistir de tudo. Não. Não deu certo uma coisa, Deus te deu força, Deus te deu sabedoria para você continuar trabalhando. É claro que num momento desse, quando a gente recebe uma notícia ruim ou acontece algo ruim, instantaneamente é claro que nossa carne não vai gostar, mas aí é que nós vivemos pela fé e não pela carne, e não pela nossa vontade. Opa, eu tenho uma oportunidade agora de agradecer a Deus por isso que aconteceu. Eu estava indo para Lages uma vez, e olha, era uma missão que eu ia ficar assim, uns 10 a 12 dias fora, e eu nunca tinha ficado tanto tempo assim longe de casa, e eu estava indo com o coração na mão. Puxa vida, ficar tanto tempo assim, e eu fui assim, eu não posso perder tempo nenhum, e fui meio aflito. E aí, indo para Lages, num lugar onde eu passo bem ali, toda vez, trabalhando, ai que legal, passo em cima de algo, e na hora eu já pensei, mas brincadeira, viu? Na hora, mas é brincadeira, porque na hora, você está trabalhando, perdi R$250, porque o pneu rasgou, e estou perdendo tempo, porque o meu cronograma já foi por água abaixo. Mas na mesma hora, o Espírito falou comigo assim, e aí, Deus é bom? Eu falei assim, Deus é bom o tempo todo. Aí mudou. Aí eu já fui trocar o pneu, Jesus, obrigado, porque o pneu furou num lugar tão bonito como esse, cheio de árvores, um lugar quieto, um lugar tão gostoso para poder trocar o pneu, obrigado. Aí eu comecei a ver as coisas boas, que era uma reta, era um lugar onde eu podia estacionar o carro com segurança, era um lugar, tudo bem. Aí
E para me tirar o step, tinha que ficar uns minutos tirando todas as tralhas de dentro do negócio. Eu falei, obrigado. Aí tirava uma coisa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me deu forças. Obrigado. E aí eu troquei o pneu. Eu falei, pneu, você é tão bacana. Olha, vai ter um step novinho aqui agora e tudo mais. Aí parei na cidade de Lages. Fiz a cotação do pneu, falei, glória a Deus, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Aí comprei o pneu, segui viagem, e aí o Senhor falou assim, muito bom, parabéns, aprendeu uma lição. Eu quero trazer essa palavra para você, porque nós vivemos num mundo de notícias ruins o tempo todo. O tempo todo ouvindo que muitas vezes nós não queríamos ouvir. Nós ouvimos o tempo todo que não vai dar certo. Nós ouvimos o tempo todo que está difícil. Nós ouvimos o tempo todo que todas as coisas parecem que vão por água abaixo. Mas e a nossa vida? Ela está guardada aonde? A minha e a sua vida estão guardadas aonde? Por isso é importante a gente preservar esse espírito de alegria. A gente começar a dar graças a Deus por todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus. Alguns segredos da fé, eu já passei aqui, eu creio também que o pastor Aguiar já passou alguns, quero repetir rapidamente, alguns segredos da fé, porque a alegria está tão atrelada à fé. A base da alegria é a fé. É a gente ficar, em primeiro lugar, declarando palavras de fé. Declarando palavras de fé. A fé é aquilo que eu não consigo ver, mas eu creio que existe, então eu trago para a realidade. Segunda coisa, é eu ficar dando glória a Deus por todas as coisas. A semente da fé, ela se rega com louvores. Com louvores. Tantas vezes nós cremos em alguma coisa, mas aí a gente não vê as coisas acontecendo, a gente logo já reclama. As palavras da nossa boca são como sementes. Se a gente declara a palavra de fé, esse fruto vai prosperar. Mas se a gente murmura e traz palavras negativas, isso vai tampar a semente, vai abafar a semente. Então é ficar dando glória a Deus por todas as coisas. Não abafa a semente que você mesmo está querendo que cresça. Outra coisa é agradecer a Deus antecipadamente por aquilo que você já está pedindo. É ver com os olhos da fé. Colossenses 4:2 diz assim, que nós precisamos perseverar e vigiar em ações de graças. Veja, vigiar em ações de graça. Porque a nossa boca vai querer primeiro reclamar. Mas o Espírito Santo, através da sua palavra, diz, vigiem para que você dê muitas ações de graças a Deus. Vigia a sua boca, para saber como que está indo. É necessário a gente ter um coração grato em todas as coisas, sabe por quê? Senão a gente vai virar um mendigo espiritual, que só fica pedindo, e nunca agradece. A fé, ela age por isso, agradecer antecipadamente. E a fé também vai agir na medida que a gente vai vigiando e preservando uma atmosfera de alegria. Os lugares melhores para se frequentar são os lugares alegres. Quem gosta de ir num velório aqui, levanta a mão. Quem gosta de ir num bom churrasco, levanta a mão. Não precisa ser nem churrasco. Pode ser miojo com gosto de churrasco.
mas nós gostamos de ambientes alegres. Por isso, as células, líderes, precisam ser lugares de muita alegria. Nós, quando nos reunimos aqui no domingo, precisa estarmos encharcados de muita alegria. Com reverência, é claro, mas com muita alegria. Porque aqui precisa ser um lugar de muita alegria. A igreja que cresce é uma igreja alegre. Uma célula que cresce é porque é uma célula alegre. Uma família alegre é uma família sadia. Uma família alegre. Eu quero te mostrar a ligação entre a fé e a alegria. Aí onde você está mesmo, 2 Coríntios capítulo 1 agora, versículo 23. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Olha aqui, 3 versículos maravilhosos. Paulo está falando que a fé dos coríntios estava ligada com a alegria que Paulo iria trazer para eles. Então Paulo disse: eu não vou até vocês triste, porque se eu estiver triste, eu vou gerar tristeza. Eu quero que a minha cooperação na fé seja para que vocês sejam alegres. Existe uma ligação muito forte entre a fé e a alegria. É da vontade de Deus que a gente seja pessoas alegres. Não é da vontade de Deus que, como cristãos, a gente fique vivendo a nossa vida reclamando, vivendo a nossa vida com peso, vivendo a nossa vida de maneira, parece que obrigada. Muitas vezes, os crentes, eles retratam tão mal a vida cristã, que o mundo percebe que depois que vira crente, é aquele que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode aquilo outro, que nunca deve fazer aquilo, que não pode fazer aquilo outro, que não. Então, quem é que já está vivendo num mundo aparentemente alegre, quer vir para o lado de tudo, na verdade passamos muitas vezes uma coisa que não é a realidade. O refletir, fez ontem os encontros dos Natanaéis, e muitos testemunhos lindos, as pessoas realmente gostando de estar no nosso meio. Que bênção! Somos um chano que as tristes para procurar os irmãos e no convívio dos irmãos você ficar alegre, que está pesado e que está tão difícil. Imagina, como vocês se sentiriam? Mostra pelo... Já viu isso? Nas empresas tem essa pessoa que gosta de trazer essas boas notícias para nós, né? Ouviu que foi mandado embora um outro lá, e aí se você não rebate com a atmosfera de alegria ali, com a sua fé, com a sua confiança em Deus, você, estou mandando embora, ai, e agora? Muitas vezes, Satanás vai falar para a gente que não tem jeito mesmo, as coisas vão continuar ruins, não tem jeito de melhorar, as coisas vão ficar ruins mesmo, e a gente vai alimentando isso, e quando a gente alimenta isso, o que vai acontecendo? Nós vamos ficando tristes, excessivamente tristes, vamos ficando deprimidos, e vamos aí, e vai murchando o balão. Tantas vezes nós dizemos, porque ouvimos dizer, porque ficamos comparando uns com os outros, dizendo, com o outro acontece, comigo nunca acontece, eu estou fazendo, eu estou trabalhando, mas por que para ele dá certo, para mim não dá certo, puxa vida. Eu quero destacar aqui alguns inimigos dessa atmosfera, dessa alegria. Primeiro inimigo é quando nós somos duros uns com os outros, achando que
sendo duros uns com os outros no lidar, a gente vai conseguir mudar a pessoa. Nós podemos implantar a verdade, nós devemos implantar a verdade santa, sem machucar ninguém com as nossas palavras. Quantas vezes eu mesmo já falei tão duramente com as pessoas? Isso não adianta nada. A gente está falando a verdade, mas de maneira dura. Isso, a alegria vai embora na hora. Quando a gente fala com amor, como a palavra diz, falando a verdade sim, mas em amor. Não sendo duros com ninguém. Na verdade, nós devemos ser duros conosco mesmo e mole com os outros. Com você deve pegar no seu pé, mas com os outros não. Com os outros você deve ser tão molengão, tão e tal, né? Porque a verdade é que nós somos duros com os outros e pegamos mole com a gente. E tem que ser o contrário. Segundo ponto é a falta de segurança de quem nós somos em Deus. Porque aí a gente vai querer ficar comparando a gente. Vai querer ficar competindo. Mas aquela irmã é melhor do que eu nisso. Mas aquele irmão está fazendo mais do que eu. Mas ele já está fazendo muito mais do que eu. E agora? E a gente não entende que nós, como irmãos, devemos cooperar uns com os outros e não competir uns com os outros. Nós devemos trocar o C de competição pelo C de cooperação. Se alguém está sendo melhor do que você em alguma área, você deve agir com muita humildade. Deve ser humilde o suficiente para ir lá e aprender com ele. Olha, sem dúvida nenhuma, tem pastores que são melhores do que eu nessa cidade. Estão tendo mais resultados do que eu nessa cidade. Eu vou ficar me vangloriando perto dele? Nada, eu vou querer chegar bem baixinho e vou querer aprender. O que você tem feito? E eu tenho feito isso. E essa visão de célula, de discipulado, tem me deixado assim, cada dia mais com senso de humildade. Porque eu sei o quanto eu preciso aprender. Então, quando a gente começa a competir uns com os outros, a alegria vai embora. Quando a gente começa a querer fazer para mostrar que nós estamos fazendo para o outro, a alegria vai embora. Competição não traz alegria. Competição traz muitas vezes morte. Outra coisa que é inimigo dessa atmosfera da alegria é a insegurança nas promessas de Deus, porque Deus tem nos dado palavras diretas sobre a alegria, e eu vou terminar falando algumas delas. E quando a gente não é seguro nas promessas de Deus, a alegria vai embora, porque o medo toma conta. Quarta coisa é a seriedade excessiva. Pessoa não dá uma risada. Pessoa que muitas vezes tem aquele semblante fechado. Olha, isso é difícil. Isso espanta a alegria. Isso espanta até tubarão. Não tem aquele desenho chamado Espanta Tubarões? Né? Nós não gostamos de estar do lado de pessoas que têm cara fechada. A seriedade excessiva, ela traz essa quebra dessa atmosfera da alegria. O riso faz crescer. Então dá uma risada à pessoa que está do seu lado. Rir faz bem. Rir faz crescer. Nós temos que rir mais. Sabe, eu tenho visto que quando eu estou andando na rua, preocupado com o horário, com as coisas, eu não vejo ninguém olhando para mim, não vejo nada, eu vou onde eu estou. Todo mundo olha para mim. Eu só estou mostrando um semblante favorável para essa pessoa. Tire os olhares, e que muitas vezes podem ser até portas para que você pregue o evangelho, se aproxime de alguém. Mais tempo, mas eu gosto de cumprimentar todo mundo aonde eu vou. Eu sei que para me sair daqui e tomar uma água, faltando 3 minutos, vai dar tempo? Eu acho que não vai, então eu fico com sede mesmo. Porque eu já sei parar lá,
velocidade baixa nos nossos relacionamentos. A pressa, cobrança demasiada de uns para com os outros. Querido, lembrar dela até mesmo coisas que ela não está nem sabendo. Então, uma atmosfera de alegria. Nós não temos que cobrar nada uns dos outros. A Bíblia é de boa. Vivemos. E, para terminar, a alegria. Essa palavra que é como uma rocha, é que nós devemos estar. Quem aqui nunca foi na praia da Joaquina? Até o final do ano tem que ir na praia da Joaquina. Eu quero que vocês vão ali para o costão, ondas batendo ali naquelas pedras. Você senta ali e parece que a onda nem tão rígida que ela é e de tanta segurança que ela traz. A palavra de daí está difícil. Mas sobe para a pedra. Sobe para a rocha. Vamos fazer um tour aí. João capítulo 15, versículo. Sabendo que se você colocar a sua fé em Deus e na palavra de Deus, você será bem sucedido. E vai viver uma vida constantemente alegre. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11, está dizendo assim. Jesus disse: tenho lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. A alegria que nós temos, ela vem de Jesus. Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Lá no Antigo Testamento. 8:10 está dizendo assim: e Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Em algumas outras traduções está dizendo: a alegria do Senhor é a nossa força. O crente é forte quando ele é alegre. Não nas circunstâncias desse mundo, mas quando ele aprendeu a confiar nessa palavra e a exercitar essa palavra como estilo de vida. A notícia ruim mas a palavra me diz outra coisa. E eu vou preferir confiar nessa palavra do que confiar nas notícias que eu tenho recebido. Pronto, tudo muda. Salmos 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Diz assim: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Oh, meu irmão, minha irmã, na presença de Deus existe alegria contínua. Na presença de Deus existem delícias. Quando Jesus entra para morar no nosso coração, Ele vem trazendo uma festa para dentro de nós. E uma alegria que a gente não consegue ter palavras para dizer o que ela representa. A presença de Deus nos enche de alegria. Vamos lá de novo para o Evangelho de João, capítulo 16 agora, no versículo 24. Evangelho de João, 16, 24. Olha comigo, o que Jesus continua dizendo: até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Meu amado, eu sei que existem ainda muitos motivos de oração que você tem colocado diante de Deus que não foram respondidos. Mas e aqueles outros tantos que já foram respondidos? Alegria por saber que Deus nos ouve e que Deus já respondeu muitas das nossas orações.
E muitas vezes nós ficamos apenas pensando no próximo pedido, sem termos um coração grato e deixar essa gratidão encher o nosso coração de alegria, por olharmos para trás e ver o quanto Deus já fez por nós. Romanos capítulo 14, versículo 17. Você faz parte de um reino que é repleto de alegria. Romanos 14, versículo 7. O apóstolo Paulo está dizendo, acho que eu vi errado aqui, 14, 17, desculpa aí, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Veja o 18, aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha que bênção, nós sermos cheios da alegria de Deus, nós estaremos sendo agradável a Deus e agradável aos homens. Uma pessoa alegre tem um valor inestimável, principalmente aquela que passa por aflição e continua alegre, porque sua fé está colocada na rocha viva. Salmos agora, 126, versículo 5. Quero trazer palavra de Deus para que você anote, para que você possa estar totalmente certo de que a nossa força vem da alegria do Senhor, que está baseado nessa palavra. Salmo 126, 5. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, desculpa, estou lendo 125, 126, 5, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Não importa se está difícil, não importa se parece que não vai dar, eu vou continuar semeando a palavra, eu vou continuar dando glória a Deus, eu vou continuar firme na minha fé, eu vou continuar indo para frente, eu não vou olhar para trás, eu não vou olhar para os lados, eu tenho esperança, porque mesmo que eu esteja chorando e semeando, eu vou voltar colhendo e sorrindo. Isso é palavra. Se isso aqui não tiver no seu coração, as angústias e as dificuldades dessa vida vão tomar lugar no seu coração e você vai ficar triste. Um pouquinho mais para frente, Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías 61, versículo 10. Que coisa maravilhosa é a gente saber que nós temos um espírito de alegria, que fazemos parte de um reino que é alegria. Isaías 61, 10 está dizendo assim: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se, ou seja, alegre-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, e qual noiva que se enfeita com joias. Olha o que Deus fez conosco. Deus nos vestiu com as vestes da salvação. Ele colocou sobre mim o manto da justiça que eu não poderia ter. Deus me deu, irmãos, por mais que esteja difícil, por mais que os problemas venham, a nossa salvação em Deus é um presente que não podemos comprar nunca, que foi nos dado como um presente, e nós recebemos pela fé, não é pelo nosso trabalho, para mostrar para Deus que somos bons, mas pela fé, pela graça. Se você talvez não tem motivos para se alegrar, se alegre, porque Deus te vestiu com o manto de salvação. Dê graças a Deus por Jesus Cristo. Dê graças a Deus por Jesus Cristo,
porque Ele é quem nos salvou, e Ele é a base da nossa alegria. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos encerrar esse tempo. Eu quero chamar o pessoal do louvor, se possível, para nós terminarmos cantando essa noite. Quando esse mundo vier com tristezas, com notícias ruins, suba na rocha e se apegue nessa palavra e seja alegre. Vamos ministrar uma canção de gratidão a Deus. Vamos terminar esse tempo com um cântico de gratidão a Deus, porque Ele tem sido bom o tempo todo. E eu quero orar com você para que a sua fé esteja tão crescente, a ponto de que a sua alegria não é como uma montanha russa, que uma hora sobe, outra hora desce. Eu não quero que você viva uma vida cristã igual uma montanha russa. Eu quero que a sua alegria seja constante. Peça para que Deus toque o seu coração. Peça para que Deus, nessa noite, coloque essa palavra, para que você se alegre, para que pela fé, você coloque a sua alegria no Senhor, e que você receba força da parte dele, para você ser alegre, em nome de Jesus.